todas. Ou se não tivermos público suficiente, queremos ir a todas. E depois não ficamos bons em nenhumas. Nós temos de especializar-nos. O meu nome é André Leonardo e no podcast Orador de Elite falamos sobre comunicação, desvendando os segredos para que possas impactar em público. O medo de falar, a falta de confiança, de clareza, de organização ou até a prática deixam de ser um problema. Aqui tens tudo o que precisas para te tornares um comunicador eficaz e que faz acontecer. Orador de Elite, fala com impacto. Paulo, muito obrigado por estás aqui. A gente poder falar sobre estas questões dos oradores de elite, não é? Oradores de elite. E parabéns pelo programa. Não, obrigado. Paulo, olha, para quem ainda não te conhece assim tão bem, quem é que é o Paulo Moreira? Isto não é o que é que dizem os teus olhos, ou alguma coisa. Se quiseres, podes responder por aí, mas... Dizem sono. Com bebê de 2 anos. Por acaso não dormi bem esta noite. Que é o Paulo Moreira. O que é que fazes? Qual é a área de especialização? Sim, então eu trabalho, a minha área é Psicologia, sou formado em Psicologia, trabalho nas organizações, grande parte do meu trabalho é em organizações, dou formação comportamental, o meu core é Inteligência Emocional, é isso que eu me estou a posicionar e me tenho posicionado, e tudo orbita à volta disso, mas também falo sobre gestão de emoções, gestão de stress, gestão de conflitos, as coisas boas da vida. Dou aulas, faço eventos abertos ao público, palestras, e em termos profissionais, resumidamente é isso. Há cerca de uma década faço aquilo que faço. Mas tu sais da faculdade como psicólogo? Sim. Não é? Foi logo o teu primeiro, foi logo, vou-me lançar aos lobos? Não. Então. Ainda há um passo. Eu comecei por gestão. Ou seja, inicialmente foi gestão, fui trabalhar na banca. Depois, o interessante é que o meu pai foi bancário e a minha mãe foi professora. Eu já fui bancário, já estive na banca e agora também sou professor. B dos dois. Mas comecei na gestão, na banca. E comecei a... Eu sempre tive aqui alguma curiosidade pela área do desenvolvimento pessoal. E eu via depois, um dia a dia, na prática, na banca, que aqueles colegas que tinham melhor desempenho, conseguiam melhores resultados, não eram propriamente os melhores tecnicamente. Parece quase que é hoje um clichê, mas é verdade. E via como é que eles relacionavam, como é que comunicavam, como é que geriam o stress, a frustração, como é que tomavam decisões ali em altos ambientes de stress. E fui pesquisando essa informação. Fui tirando muita formação complementar dentro desta área e depois deparei-me com o livro do Daniel Goleman, o tal livro que impulsionou o conceito, foi escrito em 1995, Inteligência Emocional, e o subtítulo era Porque é que pode ser mais importante do que o QI? E aquilo ressoou muito comigo. Eu, pois, realmente isto é... Li, fiquei fascinado. Na altura procurei informação sobre isso em Portugal, não vi nada. Encontrei um autor que dentro do meio académico apenas. Então certifiquei-me, existem 3 grandes correntes mundiais sobre o tema, certifiquei-me nas 3 correntes, entretanto apercebi-me que inteligência emocional todos os criadores dos principais modelos são psicólogos. Eu gosto muito de estudos, ou seja, quem conhece a minha comunicação tem que sempre trazer estudos, adoro. Então aí sim entrei em Psicologia, tirei licenciatura, mestrado e atualmente à data desta entrevista estou também a tirar um doutoramento em Psicologia das Emoções e Bem-Estar. Quer dizer, deste um passo atrás para depois dar vários à frente. Sim, eu não sei se dei atrás. Atrás no sentido de voltaste à escola. Sim, mas foi com entusiasmo e eu tinha a necessidade gosto muito de aprender, a necessidade de aprender e aprender devidamente, não é? Nós podemos aprender muito através de podcasts, através de livros, mas queria uma coisa mais direcionada, uma coisa onde pudesse colocar dúvidas, onde pudesse também fazer investigação, que é uma coisa que também já fiz e faço atualmente. Então era um caminho natural para mim. Por acaso era dentro do meio escolar, mas então é porque eu digo, não foi bem para trás voltar à escola, foi até para a frente, para a direção do caminho que eu queria. Engraçado. Sim. Tu sais da faculdade agora já na segunda vida, não é? Segunda passagem, não é? Quando tiveste a segunda queima já sabias como é que aquilo era e como é que aquilo funcionava. Já nem foi. Já nem foste. Mas então tu chegas aí, sais como psicólogo, sais a saber muito sobre inteligência emocional e estas correntes todas que falaste e lanças-te logo como palestras e formações ou como é que foram estes primeiros tempos? Boa questão. Olha, eu vou recuar um pouco atrás. Antes de começar enquanto começava nesta área, uma das coisas que eu percebia que tinha que aprender a comunicar melhor em público e comunicar à frente de pessoas. Eu não conhecia, eu sei que há pessoas que podem ter essa visão de si próprios, mas eu não conhecia alguém que fosse mais ansioso a comunicar com as pessoas à sua volta do que eu. Eu vou dar um exemplo clássico. Quando iniciei na banca, tivemos uma formação prévia, ter aquelas formações que se faz antes de entrarmos, e estávamos numa mesa em U, ok? E começa a formadora a chamar cada um, eu estava mesa em 1 e eu estava no bico da mesa. Estás a ver? No bico da mesa. Então começou por este canto a chamar um a um para se apresentar.
por exemplo, qual era a agência que vinha, etc. E pronto, objetivos para o curso. E começa, sou o Manel, não sei o quê, a agência, isto no Algarve, agência de Portimão, etc. Pá, eu gostava de aprender isto, o meu objetivo é este. E eu, cada nome que se aproximava, o meu coração, comecei a suar, começava tipo a ter assim meio tonturas. E eu digo isso porque ninguém fez isso naquela altura. Era uma mesa em um, éramos para aí cerca de 20. E quando chegou ao penúltimo, ok, o que é que eu fiz? Eu levantei o braço, a formadora olha para mim e diz, desculpa, fazer uma questão, sim, posso ir à casa de banho? Fui à casa de banho, fiquei lá uns 10 minutos a ver se passava. Eu quando voltei estava já ali a terminar no outro e eu calado assim que nem um ratinho a ver se por favor não digas o meu nome. E ela deve ter percebido. Volta atrás. Não, ela deve ter percebido e não chamou. Não chamou. Não chamou, ou não percebeu, ou esqueceu-se, não seja o que for. E eu pensei, grande alívio. Ou seja, eu nem sequer conseguia numa partilha normal de nome o que é que eu faço. Não é nada tipo ambíguo e inseguro, em que todos estão a fazer, eu estou sentado, não estou exposto a ninguém, não conseguia. E eu notava isso, eu tinha esta necessidade de aprender de alguma forma a lidar com esta ansiedade. O meu primeiro passo foi na altura que comecei a pesquisar sobre isso, ou seja, eu quis aprender para lidar com essa minha fragilidade, esta minha fraqueza, esta minha competência por desenvolver. E na altura existia, e ainda existe aquela associação que é o Toastmasters, sabes? Sim. Existia em Faro. Eu era de Lagos e trabalhava em Lagos. Faro a Lagos é cerca de 90 km, 80, é ali uma hora de viagem. E eu na altura fui lá, ao Toastmasters, e estive lá para aí umas 5 sessões. E ao fim de 5 sessões depois achei que já... Estavas mais confortável com o tempo. Sim, fui-me embora. E depois quiseres contar a experiência também do Toastmasters, como é que foi? Do passo a passo. Mas... Não, isso é muito interessante, estás a falar nisso, porque das coisas que mais me dizem é fico muito ansioso antes dos eventos e começo a suar, e técnicas para isso, o que é que tu fazes? E estou aqui com o homem da inteligência emocional, conta-me tudo. O que é que, se alguém tem esta, e estamos aqui a ouvir de certeza pessoas que quer queiram fazer uma palestra assim para 600 pessoas, quer queiram só numa reunião da empresa ter que se expor, olha, sentem esse calor, não é? O que é que dizes? Há tanta forma. Eu vou dizer a minha experiência. Uma das coisas que é importante, que eu retiro da minha experiência no Toastmasters, é a capacidade de nós termos o encaixe de receber feedback construtivo. Ou seja, o feedback é desconfortável, não sei se sabes, mas quando se pergunta às pessoas que querem receber feedback, houve um estudo, participando naquelas máquinas de ressonância magnética funcional e fizeram a seguinte questão: posso lhe dar um conselho? Posso dizer uma coisa? Posso lhe dar aqui um reparo? E as regiões associadas à percepção de ameaça geraram atividade. Então, quando dizem posso dar um conselho a isso, nós está a nossa identidade que vai ser julgada, possivelmente. Ser colocados em causa, quase. É isso, é quase, e eu falei disso agora no último evento, é quase o medo da morte do nosso ego, da nossa identidade, que de alguma forma atinjam. Pronto. Mas nós temos que saber encaixar esse feedback. Então, por exemplo, no Toastmasters, a primeira vez que eu palestrei no Toastmasters, eu tive toda a palestra a olhar para os pés. Assim. Quando falava. Literalmente. E depois disseram assim, Paulo, a parte não verbal não tremeste muito, a verbal, peço desculpa, não tremeste, mas estavas sempre a olhar para os pés, tens que olhar para as pessoas. E eu, ok, então eu pensei, tenho que olhar para as pessoas. Então na segunda vez, o que é que eu fiz? Olhei para as pessoas. Só que haviam pessoas que estavam mais interessadas do que outras. O que é que eu fiz? Prendi-me só na pessoa que estava mais interessada, que é busca de conforto. Feedback nessa segunda ação, Paulo, não pode olhar só para uma pessoa. Escolhe 3 ou 4 assim. Tens que olhar, tens que ir olhando. Ok. Então, e disseram, tens que ir percorrendo a cabeça. E eu incorporei isso e executei como disseram. Então, o que é que eu tive na minha terceira palestra? Eu falei assim. Parecia, sabes, aquelas máquinas que voltam assim atrás. Falei assim. Ou seja, estava sempre a reproduzir o feedback. E depois disseram, Paulo, tem que ser mais natural. Então, na outra, já fiz, já fui. Ou seja, eu acho que é muito importante nós ouvirmos o feedback das pessoas à nossa volta, e para isso temos de alguma forma expor o nosso discurso previamente a grupos de pessoas, e que nos saibam dar feedback crítico, construtivo, não é? Não é só aquelas pessoas, se eu fizer só à frente da minha mãe, da minha namorada ou da minha esposa, estás perfeito, mesmo que não seja. Então ouvir esse feedback e incorporar. Okay? Eu aí senti que aprendi muito. O que é que eu não gosto? E depois posso dizer aqui notas, o que é que nós podemos fazer? Eu pessoalmente não gosto das técnicas vazias, artificiais. Digo vazias no sentido de quase eu refugiar-me na técnica e perder a naturalidade e o contacto com as pessoas. Por exemplo, uma com muito de certeza que já ouviste, e deves falar sobre ela também no teu Oradores de Elite, que é
imagina que as pessoas estão nuas. Eu nunca percebi. Que sentido é que isso faz? Não, é ridicularizar, é Sério, aliviar a atenção. Claro. Sabes quando me disseram isso? Foi no Toastmasters. E eu olhei, eram só homens à minha frente. Eu sei, por amor de Deus, eu vou ficar mais constrangido ainda. Quer dizer, ainda vou ficar aqui mais. Quer dizer, se tivesse um bando de homens nus aqui à minha frente, eu ficava melhor. Eu assim, e ele até a pessoa ri-se. E ele, não, é uma forma de aliviar. Eu, não me alivia nada, isso vai me tirar mais tensão. É que se fosse só mulheres, eu ficava mais distraído. Se fosse só homens, eu fico. E ele assim, pois, mas é uma técnica que resulta. E eu e mais, na altura até queria e técnicas também, que achava que isso é que as técnicas, nós chamamos as técnicas. Então a técnica é olhar para o ponto, assim, lá ao fundo da sala. Também, sim. Também assim, disseram mas e o contacto com as pessoas? Não é? Olho no olho. Mas é uma forma de... Então é técnicas para não te sentir dessa forma. O que é que para mim resulta mais? O que resulta mais? Um dos motivos de nós estarmos muito ansiosos é que estamos muito autocentrados, muito focados em nós próprios. Não é? Se gostam de nós. E se eu não sei as coisas certas, e se eu, é só eu, no palco não somos nós, são as outras pessoas. Estamos lá para eles, não é para nós. Somos as pessoas. Sim. E a partir do momento que eu pensei dessa forma, então não é técnica, é mudança de pensamento sobre a situação, uma reinterpretação da situação, para mim mudou muito o jogo aí. Porque todos nós gostamos de um palestrante que queira entregar o conteúdo. Quem está do outro lado não quer que a pessoa falhe. Um ou outro pode querer. Nós sentimos um nervosismo quando alguém está nervoso. Então nós queremos o bem, geralmente, da pessoa. E estamos lá para entregar à pessoa. Então quando eu pus o foco na outra pessoa, eu notei que esta diminuição do meu autocentrismo melhorou os meus níveis de ansiedade. Não é? Porque eu não estou sob ameaça. São as outras pessoas. Essa é uma estratégia que eu aconselho, que não é estratégia, é uma mudança, é uma reinterpretação sobre a situação. Outra, literalmente, é a preparação. Não despreparar, já preparar para falhar, não é? E acho que as pessoas preparam-se muito pouco. A malta às vezes diz-me assim, fogo, tu chegas ali, parece que falaste, fogo, isto saiu assim, foi, eu, tu não imaginas o tempo que eu tive a preparar isto, não é? O storyboard que eu preparei, os alinhamentos, não é? Estas coisas todas, a malta acha que as piadas. Acham que saiu ali, não é? E por acaso, por vezes, pode uma ou outra saltar naturalmente e até que depois fica, olha, isto resultou bem e vais... E na próxima até já pões, mas o normal é ser uma coisa já mais ou menos preparada. E por acaso eu nisso, e chegámos a falar sobre isso aí há uns dias, eu até te enviei uma mensagem, eu tenho muitas palestras diferentes, que eu tento tocar muitos tópicos diferentes, mas mesmo assim, eu tendo uma variabilidade de palestras, digamos assim, eu treino-as todas. E essa variabilidade não vem do vazio, são coisas que eu já falo, que eu dou muita formação. Então são coisas que eu também já tenho alguma forma testada, no outro ambiente, logicamente, mas já tenho algum controle sobre a mesma. Então é preciso treinar, e as pessoas não gostam de treinar. As pessoas querem brilhar logo. E a pessoa tem que treinar para brilhar. Treinar para brilhar, esse é bom. Tem que treinar para brilhar. E é isso, olhar para as pessoas, são as pessoas, não somos nós. Ajudou-me também esta parte de treinar. E outra coisa que me ajudou imenso é reinterpretar a ansiedade que todos nós sentimos de maneira positiva. Sabes isso? Sabes? Eu costumo, no curso falei muito desta coisa de a gente transformar isso em responsabilidade. Ou seja, atribuir aqui um sentido mais de eu vou servir, não é? E há aqui, o que eu estou a sentir é a responsabilidade de chegar lá e de fazer o melhor possível. É só isso que se está a pedir. Isso é uma forma de aliviar a tensão, ou seja, de aliviar essa tensão, porque tu estás lá para servir e essa responsabilização e não é culpabilização. E ainda há uma nota, e esta nota para mim serviu, e aqui podemos dizer que é um pouco técnica, mas mais uma vez é uma reinterpretação da situação, que é, eu até vou dar outro estudo que foi feito, houve um professor universitário nos Estados Unidos da América que ele notou que alguns alunos que ele tinham, lá nos Estados Unidos da América, sabes que eles têm aquelas pessoas que ganham aquelas bolsas de desportistas, sim. Jogam rugby, etc, futebol americano, e depois também estudam. E ele notava que sabe, tinha alguns alunos que antes de entrar em campo, vamos para cima deles e vamos ganhar isso, todos aos saltos, não sei quem, uma tensão muito elevada e vamos lá. E tinham grandes desempenhos. E antes dos exames era, isso é o chumbo e não sei o que, isto é super difícil, não gostei. E ele queria perceber realmente, medindo as alterações fisiológicas, através de vários indicadores, qual era a diferença entre antes de entrar em campo e antes de entrar no exame. O que é que ele notou? Que as alterações fisiológicas eram similares, eram quase idênticas. A grande diferença era a forma como estavam a reinterpretar as mesmas. Então, antes de entrar em campo, a coração acelerado, o ritmo cardíaco, a pulsação, a respiração é entusiasmo, vou lá para cima, vou para cima deles. Antes do exame,
a avaliação desse contexto é diferente. Eu tenho um exame, isto deve ser nervosismo, isto deve ser ansiedade. E ele fez um estudo experimental em que pediu, depois a seguir este estudo, pediu a metade dos estudantes pensar na ansiedade que estavam a sentir como facilitador, ou seja, essa ansiedade prepara o vosso organismo para a ação, para ficarem mais focados, ok? É como quando estão em jogo, ele a dizer assim. A outra metade não disseram nada. E o que é que ele notou no fim do estudo? Ambos, os níveis de ansiedade foram similares, ou seja, o grupo que disse a ansiedade é boa e o grupo que não disse nada foram similares, mas o desempenho daqueles que foi dito que a ansiedade era boa foi muito maior. Então, mas se eu estou a entender o que tu me estás a dizer, a resposta que o nosso corpo dá numa situação de entusiasmo ou numa situação de ansiedade, chamamos assim, é muito parecida. É muito parecida. E o contexto faz-te a reavaliar essa emoção de forma diferente. E eu comecei, ou seja, uma coisa que eu utilizo muitas vezes é ver aquela ansiedade e em vez de ser ansiedade paralisante, do género, está aqui muita gente, etc., quando isso começa a entrar, ou descentro e foco nas pessoas, a tal responsabilização, ou então, por vezes, quando eu não estou a conseguir fazer isso de alguma forma, ou quando eu não sinto isso de alguma forma, ou quando está a ser mais desafiante fazer isso, eu uso aquilo como energia, okay? Como energizante, é o meu corpo a preparar. Porque, qual é o oposto? A ausência de ativação fisiológica. Tu entras ali, bom dia, está tudo bem. A volta já começa a o que é que está a passar aqui? Isso ajuda-te, não é? A comunicar e depois é saberes lidar com essa ansiedade. E o treino, o ir para o palco também ajuda muito, não é? A gente ir para lá e fazer isto 50 vezes é diferente das primeiras 2 ou 3. O próprio conforto com o que é que eu faço e como é que eu faço. Porque a ansiedade, o que é a ansiedade? A ansiedade é a percepção da ameaça futura. Isso. Uma ameaça ambígua e incerta. Futura porque há muita coisa que pode correr mal, que pode falhar. E o que a ansiedade está a fazer, o grande propósito da ansiedade é fazer um mapeamento ao meio ambiente à procura de mais informação. Porque a ansiedade alimenta-se da incerteza e da ambiguidade. Então, quanto mais informação e certeza lhe dás, mais ela diminui. Então, se nós nos preparamos, sabemos o que vamos dizer. Se nós pensarmos sobre as possíveis perguntas que nos fazem, se foram perguntas e respostas, isso vai ser diminuído. Se nós prepararmos, também faz isso de certeza. Eu chego mais cedo, eu levo o portátil, levo uma pena, envio a apresentação para a cloud. Ou seja, há muita coisa, ou seja, todas aquelas... Testas os microfones, testas o som. Ou seja, uma das coisas é, a ansiedade está-nos a dar pistas e nós temos que olhar para a ansiedade. Nós evitamos o desconforto. Vamos olhar, ok, estou ansioso porquê? E se me esquecer das coisas? Ok, então vou ensaiar. E se a apresentação falhar? Então cloud, portátil, não sei quem. E se o microfone falhar? Então vamos testar antes. E se fizerem perguntas e eu não sei responder? Então, que perguntas é que podem fazer? E quanto mais preparação... autoquestionamento é muito importante para a gente chegar onde é que está isto vem de onde, não é? A ansiedade não é nada. Não parece nada. É isso mesmo. Então acho que é olharmos para as emoções, porque elas têm lá um propósito evolutivo e com base nisso, para mim não é utilizar técnicas artificiais para tentar safar e esconder, é olhar para ela de frente, questioná-la, ou utilizá-la a nosso favor, a tal coisa potenciadora, ou então mudar, como disseste, o foco para as outras pessoas, porque eu estou muito centrado em mim. Interessante, boa. Olha, e tu começas a fazer formações, começaste para as palestras, como é que isso surgiu? Como é que surgiu a primeiro convite, a primeira intervenção? Como é que foi isso? O primeiro tipo de comunicação fui eu que marquei um evento aberto ao público. Fizeste um evento teu? Um workshop de inteligência emocional em Lisboa. Diz que nas redes sociais vou ter um workshop sobre o tema tal, a hora tal. Foi um boi de redes sociais, tinha uma página pessoal do Facebook, partilhei lá, chamei alguns amigos, sabes? Quando a pessoa, chamei tipo 20 amigos, na altura estava há pouco tempo em Lisboa, que eu vi muito tempo no Algarve, sei lá, 20 pessoas que eu conhecia, apareciam 2, é sempre assim, sim, é normal. Era a pagar, e no fim tive 2 ou 3 amigos, 2 ou 3 familiares, mas tive 20 e tal pessoas, não estava à espera, na altura tipo 20 e tal pessoas no workshop, e na altura eu ainda estava muito pouco preparado e nervoso, e eu andei a adiar isto um pouco, então o que eu fiz foi obriguei-me, comprometi-me. Eu reservei um dia no hotel. Eu lembro-me que foi em outubro e eu fiz a reserva tipo em janeiro ou fevereiro. Paguei logo. Ok, quis logo pagar. Era para ficares logo e já não volta atrás. Não volta atrás, partilhei logo, assumi, vai ver o workshop, etc. Depois comecei a comunicar. E antes de sequer ter tudo estruturado como é que ia fazer. Mas já está. Agora tenho que fazer. Já que disse, agora vou ter que fazer. E 20 e tal pessoas. Eu lembro-me, a minha agora esposa, a Sara, estava lá na primeira fila e eu comecei a dar o workshop e estava tão tenso, na primeira vez, que ela só me faz assim, olha para ela, faz-me assim. Sorri, que estava assim.
Bom dia, sejam bem-vindos ao workshop de inteligência emocional. Meu nome é Paulo Moreira. E ela, quando fez isso, caiu uma ficha, dizendo, tipo, relaxa, estás aqui. Tipo, estava tão... E depois entrei mais naturalmente, logicamente com há muita ansiedade, ela foi diminuindo. E no fim do workshop, eu fiz uma coisa que acho que é muito importante, que eu sempre disse, que é o feedback. Eu não dei o workshop e correu-me está bem, ou correu-me está mal e vou desistir, ou correu-me está bem, sou o maior da aldeia. Não, folhinha, como se faz, de 1 a 10, o que é que acha, o que é que gostou mais, o que é que gostou menos. Isto era um protocolo que eu tinha. Eu fiz dezenas e dezenas de workshops por todo o país, batia de norte a sul do país. A minha esposa ia quase sempre comigo. E quando saímos do workshop, eram sempre, depois na altura, eram sempre cerca de 50 pessoas, então 50 folhinhas, e ela ia no carro e ia lendo. E eu procurava sempre padrões. Então, tudo aquilo, aconteceu no primeiro, tudo aquilo que fosse padrões, eu incorporava. Sei lá, falta de exemplos, era só teórico, mais exemplos. Falta de prática, mais prática. Mas se foi uma pessoa que disse uma coisa, não davas assim tanta atenção. Não. Se fosse um padrão, tu pensavas, ok, isto realmente foi uma situação. Eu tive pessoas no meu primeiro workshop, a média, de 1 a 10, a média foi para aí 7 e tal. Imagina. Depois nos últimos já era 9 e tal. Tipo, ou seja, e havia pessoas que era excelente, perfeito, não sei quem 10. Outra coisa era, epá, que pegando a porcaria, ou ele não sabe não sei quem. Dói ouvir esse, enche o ego outro, o do 10, mas o padrão é que nós temos aqui a média, porque cada pessoa tem uma opinião diferente, uma visão diferente. Então o primeiro workshop foi isso. Eu lancei-me assim e depois eu dou mais formação que palestras. Então começaram-me a chamar das empresas, porque quem foi ao workshop eram de empresas, decisores, depois chamavam-me, comecei a dar assim, depois começaram palestras. Então eu atualmente, eu posso dizer que cerca do corporate, se calhar 70% são formações e 30 palestras. E quais são, ou seja, se tu te puseres na cabeça de quem está do outro lado, porque é que eles te chamam? Eles estão à procura de quê? Qual é a necessidade que eles têm para te procurarem? A mim propriamente? A ti. A mim, assim, hoje em dia eu não tenho a chamar estratégia B2B, ou seja, não tenho business né, para clientes corporate. As pessoas conhecem-me e chamam porque gostam ou da forma de comunicar. Uma coisa que eu acho que me caracteriza é que eu uso a ciência e um pouco do humor. Tento colar aqui os dois. Ou seja, não é aquele professor académico que vai lá despejar conteúdo. Não é. E é a prática também. Mas também não é aquela pessoa que leu 2 livros e que vai lá despejar um monte de conteúdo, não é? Ou seja, consegues ter credibilidade com leveza e com conhecimento prático. E na minha experiência, isso tem recebido muito bom feedback nesse sentido, é que não é um paulismo, a pessoa chega lá e é assim, não, eu gosto de pensamento crítico, há ciência a mostrar, claro que tem as suas falhas, utilizar um pouco o humor para criar leveza na coisa, e uma parte prática, que as pessoas querem, não querem teoria. Então acho que a ciência, prática e a pitada do humor tem sido a receita do sucesso para mim e do feedback que eu tenho tido dos meus clientes. Imagino que nos clientes corporate eles precisam de conhecer melhor as suas equipas, que as pessoas se conheçam melhor, que as pessoas comuniquem melhor, não é? Por isso, que são temas que tu abordas com os próprios conflitos que falavas no início. Todas as equipas têm conflitos, não é? Não, isso não há, somos pessoas, não é? Acho que é isso. Acho que o que mais chama em termos de conteúdo é muito isso, ou seja, gerir o stress e gerir tipo, os conflitos e relacionar-se melhor entre eles. E depois para isso entra vertentes como entender os processos das nossas emoções, como gerir as mesmas, mas acho que o produto final, o que é visível é isso, olha, conflitos aqui, falta de comunicação, ou comunicação incorreta, fechada, ou então muito stress aqui na empresa. Então, tu falaste-me aqui que tens 2 grandes formatos, a parte das formações, que são coisas que presumo levem desde algumas horas até alguns dias. Sim. E tens o formato das palestras, que são coisas que podem ir desde os 45 a 1h30. Isso. Mais coisa, menos coisa. Para ti, quais são as grandes diferenças entre estes 2 formatos? Presumo que nas formações tens mais exercícios, né? Nas palestras é mais positivo. São muito diferentes. Eu durante muito tempo eu fazia incorretamente, fazia palestras como se fossem informações. Okay. Eu dizia sempre, posso fazer perguntas, é possível haver interação, e mesmo assim ainda tento fazer um pouco isso, mas agora diferente, porque não dá, não é. Tem que ser uma interação muito leve, de levantar as mãos, quem, não sei o quê. Sim, às vezes uma dinamicamente eles digam não sei quem, partilhem isto, mas depois não tenho o feedback de volta. Há muitas diferenças. A formação, tu tens muito mais tempo para te conectar às pessoas, tu tens que trabalhar com níveis de energia diferentes, porque não podes, uma palestra tu entras, tens um high energy, depende do palestrante,
e prendes a pessoa durante aquele storytelling. Tu queres passar uma mensagem, uma certa mensagem, tu queres contar uma história que leva àquela mensagem. Tu podes ensinar alguma coisa, mas não vais ensinar com tanto detalhe, e as pessoas têm que estar engaged naquela hora e meia, quase ver um filme, não é? A ver a série, a pessoa vai parando e vai voltando, é diferente, não é? Então na formação é um pouco isso, tens que gerir os níveis de energia, outro tipo de dinâmicas diferentes, e não precisas estar naquele nível de energia. Eu entro numa formação, por exemplo, Paulo Moreira, vamos falar sobre isto, estes são os tópicos de hoje, etc. E depois ao longo disso vou dando aqui pitadas para as pessoas oscilarem no seu estado emocional, na sua curiosidade. Na palestra não, a pessoa tem que ser... tens que agarrá-los ao início, tens e que ligar, deixá-los só no fim. é isso, tens de ligá-los. O outro eu posso me ir ligando, lá eu tenho que me ligar logo na palestra. E tu fazes mais formações do que palestras porque aconteceu e é uma coisa, ou é porque tu te sentes mais confortável num ou no outro, sendo que isto não é bom nem é mau, é o que é. Sim, aconteceu. Aliás, antes este equilíbrio era diferente, porque eu também dava muitas palestras em escolas, associações, e por questões de agenda, questões de logística, eu comecei a não aceitar essas. Agora, as empresas, grande parte dessas empresas chamam por causa das formações. E mesmo tu vais ao meu website, está muito formatado para isso. A parte das formações. Aliás, há clientes, às vezes nem sabem se eu entrego também a palestra. É interessante. Percebes? A minha comunicação está voltada para isso. Mas não te vou dizer que é a minha preferência. Sinto-me bem nas duas. Mas tenho mais experiência na segunda, na parte das formações. É interessante porque eu para já faço muito uma distinção entre os oradores das façanhas, não é? Que têm as aventuras, que têm as superações, e os oradores das pesquisas, não é? Que têm um conhecimento qualquer assim muito profundo, e olhando, acho que te encaixas mais neste segundo. E depois digo que, para além disso, a malta depois pode pôr isto ao serviço das pessoas, seja numa palestra, numa formação, não é? Numa certificação, como tu também tens, não é? Que ainda é um formato diferente de uma formação. Tu depois ainda exploras isto também em cursos online, não é? Também, sim, a vertente de curso online. São formatos diferentes e tens de ter tipos de entregas diferentes e a formas como prendes as pessoas são diferentes. Continuas a ter os teus próprios eventos? Sim, e agora até lançou-se um que vais ser convidado para o próximo, sim, eventos abertos ao público. E aí já é um evento de palestras, digamos. Isso. É interessante ver os vários formatos que é possível depois os oradores também seguirem, não é? Porque... eu acho que é muito também a afinidade que tu sentes, como é que queres construir a história, onde é que te sentes muito confortável. Por exemplo, eu acho que é um nível de ansiedade diferente, e partilha se tiveres uma ideia diferente, de entrar em palestra do que de entrar em formação. Eu sinto que entrar em palestra, a minha ansiedade tende a ser maior, porque é menos curto, é um tempo mais curto para muitas pessoas, e que eu tenho aquele tempo a brilhar. Se não brilha, pago, não é? Basicamente é isso. Se a pessoa não se lembra, esquece. Na formação é mais continuado, tu não sentes uma responsabilidade tão grande nesse sentido, até podes ir trabalhando e com base no feedback das pessoas tu vais acrescentando e vais afinando. Lá está montado, correu bem, correu mal, correu mal. Sim, tu durante a palestra podes sempre ir lendo um bocadinho o público e vais... Sim. Mas é sempre uma adaptação muito ligeira, enquanto numa formação de repente há um almoço e tu tens a hora de almoço para mudares alguma coisa mais substancial se for preciso, não é? Por exemplo, neste exemplo que eu estava a dar. Sim, é isso, e eu sou capaz de estar numa formação, já me aconteceu, monto a formação workshop e percorro toda a informação que tenho para dar e entregar e está feito, e outras fica a metade. Porquê? Noto que há alguma coisa que não está a entrar bem, etc. O público é diferente, sento-me, sou capaz de até pausar a coisa e vamos falar. Sento-me, falo, perguntas, explorar, tirar dúvidas. Não fazemos isso numa palestra. Não vou sentar e vou falar um a um. Até porque se começa um a um, e já me aconteceu ao início uma coisa dessas, começar mais aqui, depois notas a perder as outras pessoas. Não é? Aquela ligação que é importante para a palestra correr. Tens de estar para todos, e estás para todos, não estás para ninguém individualmente. Então nota essa diferença. E acho que há pessoas que têm mais facilidade ou afinidade de uma ou noutra. Também a afinidade também é uma coisa que se desenvolve. Não é? Claro. Ninguém nasce, eu tenho mais veio para palestrar, acho eu. Sim, concordo perfeitamente. Tu, quando estás a falar de inteligência emocional, não é? Quer dizer que tens o teu scope, não é? A tua área de intervenção é esta. Já te aconteceu, por exemplo, pedirem-te, como já me aconteceu a mim, olha Paulo, vamos ter aqui um evento, para além de inteligência emocional, quero que fale sobre as tendências do marketing. O que é que tu fazes nesses casos em que te pedem uma coisa fora da tua... Olha, eu posso dizer que as primeiras duas vezes, agora está duas, mas estou uma recordação da mão. Fizeram isso, eu aceitei. E nunca mais aceitei. Por duas coisas. Para já não é a minha praia. Eu vou estragar a minha imagem
vou tentar ir a coisas, temos de definir as nossas guerras, as nossas lutas, e acho que temos de nichar mais, porque se vamos a tudo, ninguém nos lembra de nós de nada, não é? Tu lembras sempre André Leonardo, não é? Por exemplo, inspiração, superação, não é? Paulo Moreira, inteligência emocional, eu sei que tiveste o Jorge Coutinho, por exemplo, coaching, tens pessoas, tu sabes. Agora, André Leonardo é o quê? Não sei, ele fala sobre coaching e fala sobre desenvolvimento pessoal, mas fala sobre não sei quem, fala... E do marketing e do Tu coisa. sabes, é tudo e não é nada. Às vezes estamos à ansiedade, não é? De achar que, e se não tivermos, ou se não tivermos público suficiente, queremos ir a todas. E depois não ficamos bons em nenhumas. Nós temos de especializar-nos. Então eu, desde há muito, há mais de 8 anos, só aceito coisas que estão dentro do meu scope. Eu noto que às vezes a malta que está a começar tem a tentação, porque surge a oportunidade de não é? E eu entendo, claro. Eu entendo, no entanto, a longo prazo tem as consequências que tu também as disseste, não é? Eu até utilizo uma frase no curso e costumo dizê-la de vez em quando, que é: eles vão-te procurar não porque tu falas sobre tudo, mas porque tu falas sobre algo. Isso, é isso mesmo. Era isso que tu estavas a dizer. Concordo perfeitamente. É muito. Tu tens de estar no top of the mind das pessoas. A pessoa tem que pesquisar uma coisa. E quando digo pesquisar, também nos motores de busca, e tu tens de trabalhar à volta disso. Mas quando pensam num tema, quem é que se lembram logo? Eu hoje até faço essa experiência, já tenho feito com outras pessoas. Às vezes, pessoas no fim das formações, de certificação, querem se lançar, estão em certas áreas, e também, como tu dizes, querem ir a todas. Eles já me partilharam isso várias vezes. E depois até faço essas perguntas. Por exemplo, se eu disser PNL, quem te lembras? Se eu disser coaching, se eu disser isto, se eu disser aquilo, se eu disser marketing, quem te lembras? E dizem sempre 2, 3 nomes, e há sempre um padrão. E tens de estar no top of the mind das pessoas. Mas a mesma pessoa que eu me lembro do marketing, não me lembro das outras áreas. Claro. Agora eu entendo, como tu dizes, a pessoa está a começar, quer faturar, quer começar o caminho e pensa que se recusar isto está a recusar uma grande oportunidade, mas vai segmentar onde não se devia e mais uma vez não vai brilhar tanto, ela não é tão especialista naquilo, depois não tem uma imagem mais negativa da pessoa, só a curto prazo, depois peca a longo prazo. Não é? Interessante. Boa. Olha, tu quando trabalhas com empresas, de onde é que te chegam assim as leads? É no site, é nas redes sociais, de onde é que vem? O Pedro está aqui, pode... no back-office, pode não, mas o Pedro já agora é a pessoa que está por trás das câmaras, vocês não estão a ver, está por trás das câmaras agora, porque ele vai participar num podcast, num episódio já mais à frente. Já vão conhecer quem é o Pedro daqui a pouco. Pedro Workmove, como eu tenho no telemóvel, Pedro Marcelino Workmove. Atualmente, isto foi uma coisa que foi crescendo. Atualmente as leads vêm de vários canais diferentes. Redes sociais, sim. E-book, ok? E-book. Tens um e-book gratuito, a malta deixa o contacto. Mas quando é para uma palestra, para uma formação, é normal alguém ler o e-book e depois contacta? Eu aí noto mais quando são palestras, quando me contactam, é porque alguém me falou, alguém recomendou. Ou seja, este word of mouth é muito... E uma coisa impressionante, por acaso, é o podcast. O podcast, quando se criou, não estava à espera, quis criar, e também sempre com o nome Inteligência Emocional Podcast, é tudo Inteligência Emocional. Estás sempre a reforçar o que me dizias há pouco, não é? Que é então, o livro de Inteligência Emocional, curso de Inteligência Emocional, certificação de Inteligência Emocional Aplicada, evento de Inteligência Emocional, podcast de Inteligência Emocional, tudo com o nome de Inteligência Emocional. Por alguma razão, não é? Sim. E eu não consigo medir tão diretamente isso, mas eu pergunto sempre às pessoas que me contactam, ou nas formações, de onde é que acompanham o meu trabalho, uma porcentagem significativa das pessoas que têm as certificações, que é o produto mais premium que têm, ou os workshops, o produto quase entrada, é do podcast, uma parte significativa. Ou pessoas, olha, eu vou dar um exemplo, e posso falar aqui. Eu dei um leque de formações já há 2 anos seguidos que eu faço formação com a IRN, Instituto de Registro Notariado, porque um dos responsáveis de recursos humanos acompanha o meu podcast. Então, é interessante ver isso. Então, podcast as pessoas conhecem porquê? Porque veem uma coisa, ouvem a tua voz, veem como é que comunicas. É diferente do que texto. Claro, uma foto, uma coisa estática. Então acho que quando dás a oportunidade das pessoas te conhecerem, te ouvirem a tua cadência, a tua fluência, a tua forma de pensar, de estar, ligam-se mais a ti, mesmo não te conhecendo, então mais facilmente sentem a afinidade para te contactar. Então diria em termos corporate, é esse boca a boca, e o podcast sempre trazia também muita coisa interessante. Boa, parece-me, são formas muito importantes. Eu costumo dizer que tudo começa com a lead, não é? Depois aí é que tu trabalhas o resto, não é? Como é normal, mas a malta às vezes não tem, a malta que está a começar não acha que as leads chegam só das redes sociais ou só. Eu costumo dizer muitas vezes, quanto mais palestras fazes, mais palestras tens, não é? Porque o boca a boca era o que tu estavas a dizer.
Estamos alinhados, isto não foi combinado. E olha, outra coisa, é como eu disse no primeiro workshop, as pessoas gostaram e depois foi melhorando. Então, olha, pá, isto é porreiro. E depois vai falar com a empresa. E coisas, o que é interessante é isto: nós somos muito curto-prazistas. Tem que ser. Eu começo a fazer, André, passou 6 meses, que pode acontecer e não está a dar. Eu tenho coisas que me dá 3 ou 4 anos. Isso. Tu vais semeando, isto é quase, olha, é uma paralelismo para as finanças pessoais, não é? É os juros compostos. Sim. Isto vai e de repente há coisas de há anos. Sim. Tenho agora empresas de trabalho de pessoas de outras empresas que foram para outra empresa e depois chamaram. E se nós tivéssemos desistido? E se nós tivéssemos chegado ao fim de 6 meses? A mim acontece-me isso e acontece-me também alguém que há 4 anos me ouviu, chegou a casa, contou à esposa, a esposa agora foi não sei para onde e agora queriam fazer qualquer coisa. É isso mesmo. Lembram-se, é da mesma forma que todos nós, e quem nos está a ouvir, se tivesse hoje que fazer um evento e tivesse que escolher alguns oradores para esse evento, tem alguns em mente. Mesmo não os convida agora, porque essa sua ideia não está em curso. Mas se estiver em curso daqui a 1 ou 2 anos, vai convidar esses oradores. Então, estamos sempre na cabeça de alguém e esse alguém poderá sempre a qualquer momento fazer alguma coisa. Então, temos de estar sempre a alimentar. Eu acho que o que é muito importante cada vez mais é trabalharmos a nossa autoridade. É trabalharmos e estar presente. É como te ir a palestras. Eu, uma coisa que fazia, tu fazias, acho que fazias também, que era, eu batia, Açores é diferente, mas eu batia norte a sul do país, gratuitamente, eu papava todos os convites que vinham de escolas, de associações, de universidades, e agora chegam ainda imensos, mas agora tenho que recusar tudo. Por exemplo, somos do núcleo da Associação de Coimbra, de Braga, de Vila Real, de Faro, e há todas. Eu nem sequer, eu nem sequer podia, porque eu queria testar, queria falar e queria que me conhecessem, eu nem sequer podia, é errado. As despesas de deslocação. Eu ia, batia aquilo tudo, então eu fazia dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de palestras por ano, gratuitamente, gastando dinheiro do bolso para testar palestras, para me conhecerem. E hoje tenho, acho muito giro, estudantes de há 8, 9 anos que hoje trabalham em empresas e vêm, Paulo, não sei quem, lembras, no núcleo da Associação de Estudantes, não sei do quê. Isto é uma maratona, não é? Não é um sprint. É isso mesmo. Nós sabemos nunca sabemos o que é que estamos a semear, não é? Ao contrário, se calhar um agricultor, tu pegas numa semente de uma certa árvore e vai nascer aquela árvore ou não nasce. É quase dicotómico, ou nasce ou não nasce. Há variáveis que tens de controlar. Tu, cada semente aqui que plantas pode não dar em nada, mas pode dar uma árvore gigante. Depois cai outras sementes. Então não podemos ser curto-prazistas neste tipo de digamos, profissão, vamos dizer assim, ou este tipo de... É até estranho chamar isto de profissão. Sim. Neste tipo de ideia que queremos. Não pode ser, não dá, isto tem que ser alimentado. É a mesma coisa, nós não vamos chamar um palestrante que nunca ouvimos, ou que palestrou uma vez, ou que... E antes disso, olha, vou-te só dar uma nota. Antes de fazer o workshop, para testar o workshop a primeira vez, eu ofereci o meu workshop. Eu enviei cerca de 20 a 25 e-mails que não encontrava muito mais à volta de Lisboa, de espaços, okay? Aqueles espaços onde dão umas formaçõezinhas, etc., a dizer, não, Paulo Moreira, estou a começar nesta área, tenho um workshop não sei quem, quero oferecer o workshop, peço apenas que divulguem dentro da vossa comunidade, mas é gratuito, etc. Tive 3 respostas de volta dos 20 e tal, 2 a dizer que não, e uma aceitou. E nessa uma deu o workshop, levei, estão a rir, agora estão a lembrar. Eu procurei deste vídeo há pouco tempo, mas não encontrei, infelizmente. Levei o que é agora o meu padrinho de casamento, que também é Pedro. Bom nome. O meu filho também é Pedro, é interessante. Pedro Cruz, se estás a ouvir, não estás a ouvir aqui, mas devias ouvir. Mas o Pedro, convidei-o para ele ir lá para me filmar, porque eu queria, era a minha primeira vez que eu ia falar assim. Só que na noite anterior ele foi sair com os amigos, ou seja, ele estava de ressaca. Amigo, já dizer. Estava de ressaca, então estava eu a dar o workshop, estavam 8 ou 9 pessoas, agora nem estou a lembrar disso, 8 ou 9 pessoas assim, eu a dar o meu workshop, antes do tal workshop que eu lancei, pago, e ele estava sentado atrás com a cadeira, com o telemóvel assim. Assim. Tenho as filmagens assim todas de lado, mas para dizer que, agora se for à parte, mas para dizer que mesmo para nós testarmos o nosso produto, eu tive muitas ausências de resposta e negas, e estava a oferecer. E hoje em dia não ofereço, não é? Só se for alguma associação. E as coisas, uma causa que te faça sentido. A causa. E outras coisas como, sei lá, recusas que eu tive, que hoje em dia chamam-me, aquela coisa, sentes aquele orgulho, não é?
queriam e agora não te queriam, agora querem. Então é muito giro ver isso, mas temos de trabalhar para isso. As pessoas têm que confiar em nós, têm que gostar de nós, ninguém é obrigado logo à partida a aceitar-nos e queremos, ou seja, não leva mal as ausências de resposta ou as negas, não conheciam lado nenhum, mas nós temos que... Fazem parte do caminho, não é? Fazem parte, é a mesma coisa, não? Quem é esta pessoa? Nós temos que mostrar que merecemos, não é? Estar lá e por isso temos que falar, temos que nos expor. Paulo, olha, geralmente termino o podcast a perguntar o seguinte: o que é para ti um orador de elite? O que é um orador de elite? Como é que tu defines elite? Eu dar a resposta. Diz-me tu. A resposta contra a resposta. Olha, orador de elite acho que é alguém que quer passar uma mensagem, foca-se realmente não nele, mas acho que mais nas outras pessoas. E este caminho pode ser invertido. Eu não sei como é que tiveste o teu caminho. O meu caminho, o meu primeiro início foi muito egocêntrico. Eu queria ser o número 1, não sei o quê. Queria ser o número 1. E agora não tem nada a ver. Eu quero é fomentar a literacia emocional. E eu, quando mudei este meu foco, as coisas ainda correram melhor. Claro que eu já fui semeando. Então eu acho que a orador de elite é menos de nós, mais as outras pessoas. Depois alguém que está disposto a aprender, está disposto a estar no desconforto, tem capacidade de adiar a gratificação instantânea, saber esperar, e ter paciência é uma virtude. Não é esperar que as coisas aconteçam, é fazer acontecer que as coisas aconteçam, mas saber que demoram tempo. E é uma pessoa também, se for de elite, para ser de elite, é uma pessoa que faça isto com consistência, faça cada vez mais. E acho que é isso. Foi assim um bocado circular, mas é isso. Parece-me bem. Parece bem? Acho que foi muito bom. Está bom? Está fechado? Corta esta última parte, parece estranha e fica assim. Não, corta, deixa estar. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite.